Bom, quarta-feira, hoje é dia do áudio aberto e convido, inclusive, não só os bimodais, mas para os bimodais exógenos que venham participar também da live. É uma forma de você ter contato com a escola, quem sabe se animar a participar e apoiar o nosso projeto. Bom, eu estou aproveitando a quarta-feira para desenvolver o que eu estou chamando de livro pop. Né? O livro pop é um livro que vai ter o seguinte título: Desenvolva a sua mente centenária, dicas e reflexões para o seu projeto de viver 100 anos com saúde. Então eu tenho um artigo, foi um artigo que eu escrevi, que eu já incorporei, escrevi o artigo falando sobre os cachorrinhos e incorporei no livro. Né? Então é bom a gente falar de coisas novas para não ficar um negócio enjoado. Né? Então a primeira coisa que eu coloco, e faço aqui uma digressão, que é a dificuldade que a gente tem. Isso aparece no Mark Mason, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Ele fala sobre isso, que é a dificuldade que a gente tem de pensar na nossa finitude, da gente encarar a nossa vida com que a gente tem uma existência com início, meio e fim. Chamo a atenção de vocês, que às vezes a gente não cai a ficha em relação a isso, mas que o Sapiens é a única espécie, porque é uma espécie que pensa como pensa, não existe outra que faz isso, nós temos duas mentes, né? Nós temos a consciência de que nós vamos morrer. Logo, né? E isso vai acontecer é mais ou menos a mesma história do Papai Noel, né? A gente acredita em Papai Noel, chega uma fase que a gente diz assim, vou falar duas coisas para você, meu filho, não existe Papai Noel e você vai morrer como todo mundo. Aí cai aquela ficha, né? E aí a gente meio que cai em si. Eu até botei no livro uma coisa que eu achei legal botar, né? Eu, quando tinha 6 anos, é uma história meio dolorosa, mas eu tinha 6 anos, a gente foi passear com meu avô, e aí era sábado, né? E eu falei, vovô, vamos tomar café lá em casa, vamos lanchar lá em casa. Do nada, não falei com a minha mãe, nada, vamos lanchar lá em casa. Convidei ele para ir lá em casa. Ele foi lá em casa, a gente lanchou, minha mãe até falou, mas eu não tenho nada. E aí meu avô, não, se meu neto me convidou, nós vamos para lá e tal. E a gente foi para lá, eu sempre ia para lá no domingo, a gente fazia aquele joguinho 7 erros, sentava no colo dele, fazia com ele. Era assim, uma pessoa que eu tinha muito carinho. E no dia seguinte, no domingo, ele foi atropelado. Né? Na verdade, depois eu soube disso bem recentemente, né? O retrovisor de alguém bateu numa costela dele, a costela dele perfurou o coração e ele morreu ali. Ele foi, no domingo ele almoçava e saía para caminhar e foi atravessar a rua e morreu. E eu passei muito tempo, depois disso, não sei se foi esse o motivo ou não, eu acho que provavelmente foi, eu acordava no meio da noite, meio que dizia, mãe, vou morrer, mamãe, vou morrer, mamãe, vou morrer. E aí eu tinha que abraçar minha mãe, era uma sensação tão ruim que eu tinha que abraçar minha mãe, e ela me acalmava, e ela também dizia para ela, você vai morrer também. Então, essa história, né, que de repente pode ter acontecido na vida de vocês, a gente cair a ficha que a gente vai morrer, e a gente ter consciência da finitude, e aí o que eu acho? Eu acho que quando a gente coloca isso para debaixo do pano, que é isso que o Mark Mason coloca, a gente esquece que a gente tem essa possibilidade de morrer, a gente não faz projeto. A gente não faz planos, a gente entra no Zeca Pagodismo. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, deixa as coisas levarem. Aí o cara começa, né, a não se preocupar, por exemplo, que está fumando, não se preocupar que está comendo muito mal, não se preocupar que está engordando, não se preocupar de fazer os exames preventivos, não se preocupar em fazer ginástica, não se preocupar em caminhar, ou seja, a vida do cara vai sendo levada e o cara vai falando, mas porque ele não tem um projeto. Aí a gente pode separar as pessoas, são pessoas assim, pessoas que têm consciências e estão trabalhando em cima de um projeto de longo prazo e pessoas que não estão. Isso também vale para a grana.
né? Que é um outro aspecto que eu ainda não botei, porque não é uma área que eu sempre tive assim na relação com dinheiro, né? Eu tenho aí uma aposentadoria, estou esperando aí chegar nessa aposentadoria, estou vendendo um apartamento no Rio de Janeiro, então com tudo isso eu vou ter, acredito, uma aposentadoria mais tranquila. Entre aspas, quando a gente já conversou aqui sobre isso, né? Não seria uma aposentadoria, seria uma independência financeira em que eu vou trabalhar naquilo ou vou fazer aquilo que eu gosto de fazer e não vou precisar mais me sujeitar a atender o cliente. Eu vou atender os clientes que eu gostar de atender. Então isso é a mudança da independência financeira. Isso está faltando colocar. Eu não sou campeão para dizer isso, mas tenho me preocupado com isso há algum tempo e, bem ou mal, acho que é uma discussão que tem que ter. E isso tem a ver também com perspectiva de longo prazo. Bom, então, eu fui colocando isso, né? O artigo que eu já incluí no livro, fala dos cachorrinhos. Aí eu não estou colocando essas palavras, mas a ideia do livro é um livro pop. Eu não estou colocando essa questão, mas como a gente está aqui dentro da escola, e é o pessoal que acompanha mais, a gente está trabalhando com monolismo e polilismo. Isso é um papo mais acadêmico, é um papo mais de cozinha e menos de sala. O monolismo é a ideia de que a gente controla os cachorrinhos. E o polilismo é a ideia que a gente tem vários eus, que a gente gerencia cachorrinhos. Na verdade, o monolismo não acredita em cachorrinhos. Você é uma coisa única, você é uma espécie assim de monolito, né? Então, o que eu acho que é importante nesse papo do polilismo? Porque o que acontece? Às vezes, e aí a gente já conversou sobre isso, né? Mas às vezes a gente tem determinada sensação, e essas sensações vêm quando a gente acorda e fala assim, poxa, aquela situação ontem não foi legal, né? Já falei aqui, né? Convidei uma amiga que ela acabou não indo numa festa que eu tinha feito aqui de comemoração de Teresópolis, de 4 anos de Teresópolis, ela não foi, e aí eu fiquei chateado. Eu falei, cara, mas aí qual é a primeira sensação que você tem? Cara, não foi, acabou. A pessoa vai falar para você, caramba, meu irmão, ela não foi, não esquenta a cabeça. Mas o problema é que quando você acorda e aquele problema fica ali, o que é isto aí? E, inclusive você vai ver isso nos livros de inovação pessoal, em alguns livros. É um alarme que está tocando, que aquilo ali é mais ou menos a mesma dor que a gente sente, né? Eu estou agora com a dorzinha aqui, subi 11 andares e fiquei com a dorzinha na perna. A perna está dizendo, cara, você pegou pesado, dá um tempinho, né? Tá doendo um pouco, passa aqui um sprayzinho aqui para dar aquela aliviada. O cachorrinho está lá dentro da tua mente, mordendo e dizendo, latindo e dizendo, olha, você precisa dar uma pensada nisso aí. Isso aqui mexeu com alguma coisa lá de trás, né? Que você viveu numa situação, não sei o quê, que alguém não foi e tal. Rapaz, eu posso até pensar aqui no aniversário que eu tive, que eu fiquei olhando pela janela, tinha um aniversário na frente da minha casa, a pessoa foi para lá, não veio para cá. De repente é isso. Mas, de qualquer maneira, olha só que importância isso tem. Muito importante, galera. Não fui eu que fiquei chateado. Olha só, eu sou o CEO da minha startup, não fui eu que fiquei chateado. Alguém dentro de mim ficou chateado. Eu acho essa chateação uma bobeira. Eu acho que isso aí é uma palhaçada que esse cara está sentindo, mas eu tenho os meus palhacinhos dentro de mim. Eu não mando nos meus palhacinhos. Eu não mando assim, eu digo assim, agora eu não quero ter vontade de ir ao banheiro. Não quero ter vontade, não quero sentir frio. Não adianta. Existe uma série de eus dentro da gente que a gente tem que gerenciar. No momento que você diz assim, olha,
eu não estou chateado, alguém dentro de mim está chateado. E eu não vou deixar que esta pessoa que está chateada vá ficando chateada por vários motivos. Primeiro, que ele pode ter uma reação em relação àquela chateação que aquilo vai provocar. Por exemplo, eu tive aqui um desentendimento aqui pequeno com o porteiro do prédio. E aí o que aconteceu? Eu procurei gerenciar o negócio e acordei de manhã um dia, falei só para ele, não entrei em botar no livro, como eu já vi aqui várias pessoas fazendo, né? Botar no livro e tal, e aquilo criar um tumulto, e aí de repente porque aqui é um conjunto enorme de pessoas que trabalham no prédio, ia ser assim um negócio que ia virar uma crise, entendeu? Que ia me acompanhar durante semanas. E eu falei, cara, eu não quero isso, eu quero tirar isso da minha cabeça, eu não quero que isso ocupe espaço na minha cabeça, porque eu quero ocupar o espaço da minha cabeça para escrever meus livros, para fazer meus áudios, para colocar a mente, a área mais nobre da minha mente, para ficar se preocupando com as coisas que me jogam para cima, com o meu Ikigai, que jogam o meu astral lá para cima. Eu não quero me preocupar com besteira. O que eu fiz? Desci, 5 horas da manhã, que eu acordo cedo, fui lá, falei com ele, acertamos as coisas, ele me pediu desculpa, babá. Não comentei com ninguém. Não saí alardeando, ou seja, aquilo que podia, vamos supor, tinha a torneira, né? Eu gosto de fazer a metáfora da torneira. É uma torneira que estava ligada em 10, pingando ali em 10. Ela podia, dependendo da minha reação, aumentar o volume e sair para 100. E eu ia passar um tempão até voltar para 10, para voltar para 0. Eu fui lá, criei um aprendizado, estabeleci uma nova relação com ele, quer dizer, não brinco mais, levo uma relação muito assim formal, né? Porque é uma pessoa que tem uma dificuldade grande de lidar com os moradores, e eu fiquei tranquilo. E pronto, e aquilo ali se resolveu o problema, ou seja, de 10 foi para 0. Não digo 0, mas foi para 1, porque aquilo ali sempre ficou ali presente e tal, mas ficou para 1. E não subiu para 20 ou para 30. Por quê? Porque a minha mente secundária tomou conta da situação. E quem ficou chateado foi alguém dentro de mim, porque eu poderia dizer, o outro cara pode chegar, cara, o porteiro lá, cara, deixa isso para lá, cara, não esquenta a cabeça. É o papo do não esquenta a cabeça. Só que quem esquenta a sua cabeça não é você, cara. Essa que é a situação. Não é você que esquenta a cabeça. As situações que acontecem esquentam a sua cabeça e você tem que gerenciar o esquentar, o que esquentou. É como se, aí que eu digo, isso é o polilismo. Você assume que você não é você. Aí com isso tem uma outra grande vantagem que eu digo aqui no artigo. Qual é a outra grande vantagem? É que você não se sente envergonhado de estar sentindo determinadas coisas. Você não fica com medo de sentir determinadas coisas ou com receio de sentir determinadas coisas. Porque você diz assim, cara, são coisas que aconteceram na minha vida que eu não tenho conhecimento. Eu nunca imaginei que eu poderia ficar chateado, né, com determinadas coisas. E ainda tem uma coisa, né, Teresópolis, eu moro numa cidade pequena, então aqui a vida é muito tranquila, o estresse é muito pequeno, não tem engarrafamento, não tem confusão de rua, não tem ninguém roubando, é muito tranquilo. Então qualquer coisa pequena que te tire a tranquilidade, ela tem um volume maior. De repente, se você mora em São Paulo, mora no Rio de Janeiro, né, o cara esbarrar com você na rua, te xingar, não sei o quê, papá, você meio que vai desenvolvendo, em cada um dos ambientes você vai desenvolvendo, e aqui é muito tranquilo. Então essas pequenas coisas vão perturbando muito a cabeça das pessoas. Então, a partir daí, a gente precisa trabalhar nesse polilismo. Essa ideia do polilismo é uma coisa que eu estou colocando na mente centenária, né? Bom, aí eu coloco dentro do nosso projeto aqui, do livro, a discussão sobre reeducação alimentar. Já falei sobre isso, né? Eu acho que quando a gente vai no fluxo, a gente vai comendo sem muito pensar. E aí, de repente, quando você vê, eu acho que esse é o problema da alimentação, é que a gente meio que
vai se perdendo. Então, uma das coisas que eu já falei, e vou repetir, né? E aí isso está na coisa, é como é que a gente começa uma reeducação alimentar? Comprando uma balança. E isso vale, essa coisa da balança, é uma métrica. Você precisa de métricas para saber como é que as coisas estão. Tanto que a gente aqui, né, dentro dos livros mais acadêmicos nossos, mais de cozinha, a gente fala do bom TRC. O bom TRC é o quê? Bom humor, tranquilidade, motivação, resiliência, criatividade. Como é que você sabe que você está bem? Que você acorda, e aí vem exatamente isso. Quando você acorda e você começa a pensar nas coisas mais bacanas que você faz, na criatividade. Quando eu acordo pensando nos meus artigos, eu falo, estou bem. Porque aquilo me motiva, porque aquilo é criativo, né? Quando as coisas acontecem e tal, papai. Então eu desenvolvo meu bom TRC em cima disso. E aí vou trabalhando. Então, a métrica da balança é importante. Eu tinha subido para 98 e confesso para vocês que no dia a dia eu não estava me tocando que eu estava com 98. E aí eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso. Aí comecei a me pesar. Aí eu cheguei e vi que estava com 98. Aí eu falei, bom, agora eu vou chegar a 91, que é o peso que eu acho que é mais ou menos o ideal para mim. Aí comecei, semana a semana, como isso. Perdi quanto? Como isso. Perdi quanto? Aí fui mudando a minha dieta. Eu não estava fazendo dieta. Eu fiz uma reeducação alimentar e a dieta não é sinônimo de reeducação alimentar. A dieta é como nós comemos. Aí eu fiz uma mudança na minha maneira de comer e digo, facilitei a minha forma de comer. Facilitei a forma de comer, facilitei uma série de coisas. Fiz projeto de geladeira, comprei Tupperware, né? Como de uma maneira simples, faço as coisas mais ou menos do mesmo jeito. Por quê? Porque a partir daí facilita. E aí eu digo aqui no livro, todos os hábitos positivos têm que ser facilitados. E todos os hábitos negativos têm que ser dificultados. Então, compre as coisas que fazem bem e não compre as coisas que te fazem mal. Não coloque para dentro de casa alguma coisa que vai te fazer mal. E aí, com isso, a gente vai discutindo. Então, a ideia da mente centenária é a gente assumir que nós temos uma existência, assumir que ela tem uma finitude e assumir que a gente vai gerenciar essa existência e essa finitude. Terminar com a frase que eu achei bacana. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é sabedoria. Lao Tse. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, até já essa semana eu contei as histórias, né? Eu falei sobre Motor 2 e eu tentei entrar em pós-doc, tentei ser professor de universidade tradicional, né? Tentei influenciar, inclusive, os lugares que eu dava aula de pós-graduação para que eles pudessem aceitar, né, o núcleo duro dos canadenses, a ideia de que mudou a mídia, mudou a sociedade, como um guia para as pós-graduações, mas não tive sucesso. A gente tem hoje um motor 1 muito consolidado, vivendo hoje uma disrupção de um motor 2, né, da curadoria, o motor 2 desse novo mundo, baseado em rastros e não mais na oralidade e na escrita. E aí criei a Bimodais. E a Bimodais é o que eu chamo de Centro de Pesquisa 2.0, ou Pesquisas 2.0, ou Ciência 2.0. Nós estamos desenvolvendo aqui o que eu acho que vai ser a tendência. Pessoas que têm ideias diferentes, etc., como está acontecendo no geral, né? Tem vários autores desenvolvendo as suas ideias, suas pesquisas, botando nos seus blogs, botando no TikTok, botando não sei o quê. Todo mundo segue de alguma forma, todo mundo financia esse pessoal, e isso tudo vai caminhando desse jeito. Então eu estou te convidando para fazer parte disso. Quer dizer, não é você... E aí, no nosso caso, a gente trabalha dentro da ciência da inovação. Então é financiar um projeto para que a gente possa continuar desenvolvendo a ciência da inovação. E nessa fase que nós estamos, no tripé, em um dos tripés, né, uma das pernas do tripé, que é a ciência, a inovação pessoal. E que a gente está aprimorando, melhorando. Já estamos aqui, vamos lançar agora esse ano o 4º livro na Amazon, né? Vamos botar mais 2 esse semestre. Já fizemos 2, vamos botar mais 2. Então, estou te convidando.
que tu me diz?